Glória a Deus. Cadê o povo mais feliz da terra? Quero convidar você a fechar os teus olhos por um breve instante. Coloca a mão no teu coração. Aleluia. Pai, nós nos reunimos aqui nesta noite, nesta quinta profética, porque sabemos, compreendemos que o Senhor tem mudado a atmosfera deste lugar. O Senhor tem decretado, Senhor, um caminho, uma direção, um alvo a ser conquistado, alcançado, e o Senhor nos elegeu como teu povo e nos enviou a tomar posse da terra. Senhor, eu quero em nome de Jesus Cristo consagrar os nossos corações diante de Ti. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos sejam todos cativos do Senhor, e não seja outra voz a bradar em nossos corações, a não ser a Tua voz. Senhor, nós nos esvaziamos de toda agitação, nos esvaziamos da ansiedade, das preocupações, nós nos esvaziamos, Pai, de tudo que deixamos em casa, Senhor, porque o que nós temos para levar quando saímos daqui vai resolver tudo, vai transformar tudo, vai mudar todo o cenário. Pai, não permita que a nossa adoração seja dividida. Dá-nos capacidade, Senhor, de levar toda a nossa adoração somente a Ti, e que o Senhor encontre espaço em nosso coração, encontre o nosso coração como terra fértil, e faça a Tua palavra prosperar abundantemente em nós e através de nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Aleluia. Gaspar, meu filho, tá bonzinho? Que bom. 1 Samuel, no capítulo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. No verso 3 em diante, a palavra do Senhor nos diz assim: este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. Diga comigo, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Você pode se assentar. Confesso que ao perguntar ao Senhor o que Deus queria falar com a igreja, o Senhor trouxe esse texto ao meu coração. Eu falei: Jesus, esse texto, qual é a revelação nova que existe nesse texto? E o Senhor falou comigo: não se trata de uma revelação nova, se trata de um posicionamento que a igreja precisa ter. E o que Deus ministrou ao meu coração? Quando nós olhamos o contexto de 1 Samuel, nós observamos uma mulher. Embora aqui nós falamos muito mais de Eucana, mas o contexto em si fala muito de Ana. E não se trata da espera de uma promessa, mas da persistência da espera. E é sobre a persistência, sobre a perseverança que o Senhor quer falar aos nossos corações. Nós vemos uma mulher que subia da sua cidade. Então aqui a gente já entende que ela fazia uma viagem para ir até o lugar da adoração.
Não era um lugar próximo, não era um lugar que ela podia ir a hora que ela quisesse, tinha que haver um preparo. E sabe o que chama a atenção? É sabendo que Ana estava indo para uma outra cidade, para o lugar da adoração, e que ela tinha que se preparar para essa viagem. Ela estava se preparando para a adoração, mas também estava se preparando para as afrontas que ela ia receber. Uma outra coisa que chama a atenção é que Ana estava subindo novamente para adorar um Deus que o ano passado não respondeu a sua oração, e que no outro ano também não respondeu a sua oração. Ela estava buscando a presença de um Deus, não só porque o seu marido a conduzia para o lugar da adoração. A palavra não diz que Ana era obrigada a subir, mas que com o seu coração voluntário ela fazia isso. Ela subia. E qual é a prova do coração voluntário? Porque ela passava tempo em oração naquele lugar. E aí a gente vê Ana se preparar para fazer uma viagem, para ir ao lugar de uma adoração, onde no trajeto, o trajeto inteiro, ela vai ser afrontada, humilhada, e ainda vai buscar um Deus que não respondeu a oração ontem. Agora, o que chama a atenção é que a palavra do Senhor faz questão de dizer por 2 vezes que quem deixou estéril a Ana foi o Senhor. E existem coisas que não acontecem na nossa vida, que a gente tem o infeliz hábito de culpar o diabo, de culpar o fulano, o beltrano, que não cooperou para que aquilo acontecesse. Mas na verdade, existem coisas que não aconteceram na nossa vida porque é Deus nos escondendo para um propósito maior. Só que a nossa capacidade de adoração, ela está muito atrelada àquilo que o Senhor faz por nós, aquilo que o Senhor dá para nós, as respostas em milagres que o Senhor nos dá. E nós estamos vendo uma mulher que é capaz de adorar, mesmo quando todas as circunstâncias são contra ela. E não era da parte dos homens, mas da parte do próprio Deus. Que fé é essa? Que posicionamento é esse? Que autoridade essa mulher tinha sobre o próprio sofrimento, para negar-se sofrer, para subir para adorar? Que sentimento permeava o coração de Ana quando ela sabia que ela ia novamente subir, que Penina ia também, que Penina ia provocá-la, que os filhos de Penina iam zombar dela, que o profeta ia olhar para a cara dela de novo e pensar de novo o mesmo pedido de oração, a mesma coisa. Qual era o sentimento que fazia essa mulher renunciar à própria dor para subir? E hoje não é um culto de mulheres, mas nós somos a igreja. E eu pergunto, até quando nós vamos adorar ao Senhor somente quando vai tudo bem? Somente quando Deus responde as coisas do jeito que eu quero, no meu tempo, e faz as coisas da maneira como eu planejei? Até quando as nossas guerras vão ser capazes de silenciar a nossa adoração? Até quando as dúvidas que Satanás permeia em nossos corações vai ser capaz de silenciar o nosso louvor? Será que Deus me ouve? Será que Deus está vendo a minha angústia? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus viu que eu fui na igreja domingo? Será que Deus viu que eu entreguei o meu dízimo e a minha oferta? Por que eu estou passando por isso? Quantos de nós já passamos por situações que nos levaram a questionamentos semelhantes? E sabe o que mais choca? É que não bastasse o sentimento interior de Ana, existia alguém para lembrá-la. Penina estava ali o tempo todo para dizer: Deus fez na minha vida e não fez na sua, cadê teu Deus? Imagine os questionamentos que permeavam o coração de Ana. Cadê tua fé? Ué, mas você não veio adorar? Quantas vezes essa palavra também não vem sobre nós? Mas você não estava na igreja?
e aconteceu tudo isso. Cadê teu Deus? Mas você não está indo buscar Deus e você está doente? Você não está indo buscar Deus e você está com problema financeiro? Você está indo buscar Deus, olha seus filhos. Quantas pessoas que não têm o que nós temos, que não têm dimensão do que nós recebemos da parte de Deus, que vem tentar colocar dúvidas dentro de nós acerca do nosso posicionamento. Nós vemos uma mulher que subiu por 24 anos. 24 anos. Renunciando à própria dor. E adorando a um Deus que não respondia à oração. Hoje você vem ao culto, você tem um louvor que muitas vezes quebranta o teu coração. A Bíblia não diz que nesse tempo tinha louvor, porque nesse tempo não tinha louvor. Porque o louvor é instituído a partir de Davi. Nesse tempo, diferente do nosso, não tinha o acolhimento que se tem, que no final do culto você pede uma oração ou você vai para um aconselhamento. Não tinha. Você subia para oferecer seu sacrifício e ia embora. Mas essa mulher por 24 anos não deixou de sacrificar. E o Senhor começou a falar comigo: persistência. Persistência. Batei, batei. E? Batei, batei. E? Pedi, pedi. Percebe como faz conexão? Eu sempre digo assim que quando é o diabo que está atrapalhando a nossa vida, uma oração basta. Mas quando é Deus que fecha a porta, Ele está querendo ver qual é o nosso nível de persistência. Até que ponto que a bênção para nós é maior do que o abençoador. E Deus, não vou dizer que Deus provou o coração de Ana, porque Deus estava preparando Ana para ser a mãe do profeta. Um profeta um movimento profético que até então não existia na terra. Ela estava sendo preparada para inaugurar um novo tempo espiritual entre Deus e os homens. Uma comunicação diferenciada, com manifestação de sinais, de prodígios, com autoridade. Porque o que Deus estava fazendo? Deus estava inaugurando o tempo da autoridade no mundo espiritual, na vida espiritual do povo de Deus. E aquela mulher estava sendo preparada para isso. Mas aí a gente vê o quê? Eu não digo que ela foi provada, mas eu digo que ela foi preparada. Porque era um filho que ela ia ter que entregar. Era um filho que ela teria que devolver. Eu vejo muitas mulheres chegando em mim e falam: bispa, ora pelo meu marido. Meu marido não quer se render. Meu marido não se dobra na presença do Senhor, porque o meu marido implica com a igreja. A minha resposta para elas é bem assim, ó: corre você em direção ao Senhor, porque no dia que Deus levantar ele, você não vai dar conta de acompanhar. Corre você e deixa ele lá na mão do Senhor. Porque no dia que Deus colocá-lo em pé para servir ao Senhor, você não vai dar conta. Como já aconteceram situações do marido vir para a igreja, entregar a sua vida para Jesus, se tornar um obreiro valoroso e a mulher tirá-lo da igreja. Por causa do quê? Ciúme. Não ia para a igreja, agora não sai da igreja. Vive em reunião na igreja. Não tem mais família porque vive na igreja. Essa mulher pediu um marido crente, mas não estava preparada para viver com o marido crente. Existem sonhos dentro de você que foi Deus quem colocou. Existem planos dentro de você que são projetos de Deus para a sua vida. Mas bispa, não está acontecendo. Ah, não está acontecendo? Então pergunte para Deus o que está faltando você ser preparado para que isso seja uma verdade sobre você. Eu posso falar de dons. Há dons espirituais que Deus quer derramar sobre a igreja.
Mas será que nós não vamos nos ensoberbecer? Será que na hora que você impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, será que isso não vai te envaidecer? O que nós precisamos sondar então? Será que o meu coração está preparado para eu receber o que Deus tem para mim? Será que se Deus levantar você como o empresário que Ele já prometeu que assim será? Será que os recursos financeiros não vai tirar a sua dependência de Deus? Será que se Deus der aquilo que você sonha e que é um plano de Deus para a sua vida agora, será que Ele não vai perder você? Como é que eu sei, bispa, se eu estou mais valorizando a bênção do que o abençoador? Quando a bênção não se cumpre, quando a promessa não se cumpre, ela não vem, a bênção não vem sobre você, você se abate, você fica triste, você abandona a igreja, você não quer mais exercer ministério, você pensa 2 vezes para vir ao culto, para se reunir. Sinal que a bênção ainda é mais importante que o abençoador. Amém? A palavra do Senhor diz que no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava. Sabendo nós que o marido é a figuração de Cristo, a porção dupla é só para quem ele ama. Aí a gente fica preso no que nós não estamos vivendo e desprezando a porção dupla que Deus está nos dando. O que era que Ana estava recebendo? Não era uma porção dupla de comida, era uma porção dupla de honra. Era uma porção dupla de honra. Bispa, onde está a honra? Na esterilidade. Aonde está a honra na escassez? Aonde está a honra nas preocupações com as dívidas? Aonde tem honra na enfermidade? Existe uma honra, porque todos terão que ver que você tem um Deus que é por você. Aquele ato de Eucana com Ana era uma ação profética que estava dizendo que sobre a vida dela haveria dupla honra, que para cada dia de vergonha Deus estabeleceria dupla honra. Dias de luta não vêm para nos matar, e lutas que nos colocam em evidência diante de outras pessoas que nós gostaríamos que não nos vissem nos nossos momentos de fragilidade, são as lutas que vêm para dizer que Deus é Deus, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará diante do que verão Deus fazer na nossa vida. Glória a Deus. Porção dupla. Diga assim comigo: Deus tem para mim dupla honra. Então por que você está apavorado com a luta? Estou na igreja, eu oro, mas parece que o céu é de chumbo. De fato, no Mato Grosso nós temos essa diferença. Eu sempre falo que quando a gente veio de São Paulo para cá, nós sofremos esse impacto. Porque em São Paulo, você mal ergue a mão para o céu já desceu, está tudo bem, é um mover, é tremendo. Quando nós viemos para cá, nós ficamos 15 dias orando e não acontecia nada. Senhor, onde é que eu estou? E eu comecei a chorar, eu falei: Pai, o que está acontecendo? O céu está cerrado de cima da nossa cabeça. E Deus falou assim: eu te enviei como uma voz que clama no deserto. Eu falei: já entendi. Abri a janela da casa que a gente morava e comecei a gritar o nome de Jesus. Eu falei: nenhum céu fechado vai me impedir de adorar. E fiquei que nem doida. Eu não sei como que os vizinhos não chamaram a polícia. Jesus, eu estou aqui, abre os céus desse lugar. Por quê? Porque de fato o céu do Mato Grosso, do jeito que era para a gente orar muito mais, era para a gente clamar muito mais, era para a gente fazer muito mais vigílias, era para a gente ter muito mais reunião de oração do que qualquer outra coisa nessa igreja. Era para a gente fazer atos proféticos, marchar pelas ruas intercedendo e clamando. Quero ver quem é o inferno que pode parar uma igreja que está em intercessão, ainda que o céu seja fechado. Nós temos o poder de abrir o céu. Nós temos o poder de fazer o céu reagir.
E eu fico pensando, Deus, olhando para Ana, todos os anos subindo, mesmo com todos os motivos, para dizer sim para ela mesma. A palavra diz no verso 6, no verso 5 ainda mesmo, ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E aqui eu quero explanar algo muito importante. O amor de Deus por você não tem a ver com o que você entrega. Olhe para o irmão do seu lado e diga assim para ele: o amor de Deus por você não tem a ver com o que você entrega. Por qual motivo Ana queria um filho? Para honrar seu marido, para dar descendência para ele. Ela queria um filho porque ela amava Eucana. Não é porque ela queria esfregar nada na cara de Penina. Ela casou sonhando em ser mãe dos filhos daquele homem. E a palavra do Senhor fala que Deus a deixou estéril. No entanto, aquele marido tinha um amor dobrado por ela. Não era pena, não era compaixão, não era dó, era amor. Quantas vezes você, porque não consegue entregar o que você acha que Deus queria receber, nem orar você não ora mais porque você não se sente digno de orar? Por que Deus me ouviria? Por que Deus se importaria comigo se eu não sirvo para nada? Às vezes Deus precisa tirar a nossa capacidade de realizar para que a gente entenda que o amor dele por nós é incondicional. E não se trata do quanto eu sou bom, mas da minha fraqueza, para que o poder dele se aperfeiçoe em mim. Não é o poder de Deus que se aperfeiçoa nele, o poder de Deus se aperfeiçoa em mim, na minha fraqueza. E estas experiências, elas me sustentam para que eu possa enfrentar desafios maiores. Exemplo de desafio. O apóstolo começou há quase 2 anos atrás, fazendo uma caminhada de 10 minutos na esteira, a 2 por hora. Ele está correndo 6 km em 40 minutos. Porque para ele não estava bom mais aquela engatinhar na esteira, não. Agora eu vou correr na rua. E ele está querendo correr lá no aeroporto agora. Ele aumentou a dose do desafio. Por quê? Porque ele superou os outros. Então, quando Deus nos propõe algo, é porque Ele está nos preparando para nos apresentar em desafios maiores. Eu estou vendo na hora que o apóstolo vai chegar em casa com a medalha de primeiro lugar. Não estou colocando pressão. Medalha de primeiro lugar dessas corridas tudo aí, que agora teve corrida, ele está dentro. Onde que o apóstolo ia para uma corrida, gente? Mas nem no quintal. Não ia mais nem no quintal. Agora está correndo até na corrida de reis, na corrida do BOP. Chiquíssimo, amor. Inspiração. Um dia eu vou com você. Um dia. Desafios. Desafios. Não vem para matar. E o texto me chamou muito a atenção, meu coração saltou quando a palavra diz do amor independente da esterilidade. E Deus falou assim comigo: a minha igreja, ela recorre a mim somente quando ela tem algo para oferecer e não tem encontrado o meu amor de pai. Nós não podemos permitir que aquilo que Jesus quebrou, que foi o ciclo de religiosidade, nós não podemos permitir que aquilo que Jesus veio trazer, que é a presença do Pai, se perca, porque nós estamos abraçando novamente a religião que me diz que eu tenho que ser para ter, eu tenho que ser perfeito para ter Deus na minha vida, eu tenho que entregar tudo para que Deus me receba. Não é tudo financeiro, querido, é tudo do coração. Ana não tinha um filho para dar, mas tinha um coração todo ano preparado para adorar.
Eu sei que o significado da palavra adoração não é esse, mas se nós fôssemos separar essa palavra em pedacinhos, nós poderíamos dizer a dor em ação. A dor em ação. Quando nós vemos a primeira referência de adoração, não era no momento de louvor, não era na dança, não era numa ministração com luzes apagadas e grandes luzes e holofotes acesos, não. A primeira vez que a palavra adoração é mencionada é no momento do sacrifício de Isaac. O que revela que a adoração ela está atrelada à dor, ao ambiente do sacrifício. Então eu não posso esperar estar tudo bem para adorar. Eu não posso esperar que tudo esteja resolvido na minha vida para adorar. Eu não posso deixar o altar para tentar resolver a minha vida. Se a minha vida está nas mãos de Deus, então o altar tem que vir em primeiro lugar. Talvez se existisse uma inseminação artificial, talvez Ana tivesse recorrido, ou não. Porque alguém que estava renunciando tanto tempo à sua própria honra, aguentando uma outra pessoa, humilhando todo o tempo, era alguém que estava disposta a não abrir mão de um milagre que viesse da parte de Deus. Você está dependente de quê? Você está precisando do quê? Se é para Deus o que você vai gerar, então tem que ser gerado nele. Se o que você tem para entregar, se a tua força é para Deus, então ela tem que ser gerada nele. E nós estamos tentando fazer na força do nosso braço. Ministério Ágape tem uma característica: ou vai para o joelho, ou não sai. Não é sobre ser perfeito na aparência, não é sobre paredes bonitas, é sobre um alicerce bem estruturado. E alicerce se constrói no joelho. Alicerce se constrói no quartinho da oração. Alicerce se constrói na comunhão. Comunhão. Quer algo a se dizer? Como que eu posso vir no altar do Senhor trazer uma oferta se eu estou emburrado com o meu irmão? Do que valeu a minha oferta? Acha mesmo que as ofertas de Penina subiam? Acha mesmo que a adoração de Penina subia? Penina só ia naquele trajeto para atormentar a vida de Ana. Ela não queria outra coisa. Era alguém que ia para a igreja e voltava vazia, tentando atrair os olhos de um marido que nunca foi dela. Sabe? E às vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos tentando atrair aquilo que é uma promessa de Deus para as nossas vidas, na força do nosso braço, dentro do nosso próprio entendimento. Em nome de Jesus, que hoje a tua adoração ela tenha um cheiro diferente. Que a tua adoração hoje não seja uma negociação. Que o Espírito de Deus possa contemplar dentro de você o teu tempo de espera. Possa contemplar cada palavra que já foi liberada contra o Senhor na tua vida. Que o Senhor hoje possa olhar para dentro de você e encontrar uma adoração que queima diferente. Não é sobre o que eu quero dar, é sobre o que Deus quer receber. O que Deus quer receber hoje? Se Deus quisesse receber teu Samuel, Ele já teria te dado. Se Deus quisesse receber alguma coisa que você sonha em dar para Deus, Ele já tinha te dado. Então por que você não dá o que você tem? O que eu tenho hoje? 2 moedas. Só tenho 2 moedas. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando que às vezes você olha para o teu talento como somente 2 moedas.
Eu estou falando que às vezes você olha para o dom que você tem como 2 moedas. Que diferença vai fazer? Tanta gente boa que sabe fazer tanta coisa, eu só tenho 2 moedas. Mas você pode ter certeza que foram 2 moedas entregues como um sacrifício. Porque depois daquelas 2 moedas, aquela mulher não tinha mais nada. Então ela estava sacrificando a sua última refeição, colocando no altar do Senhor a sua adoração com 2 moedas. Quais são as tuas 2 moedas? Qual é a sua última força? Bispo, eu não consigo acordar para orar de jeito nenhum. Talvez sejam as suas 2 moedas. Não consigo fazer um jejum de jeito nenhum. Quando eu penso em jejuar, eu entro em pânico. Não consigo me imaginar ficar sem carne. Domingas ficou 1 ano ou 2? 1 ano inteiro sem comer absolutamente nada que contivesse carne. Um jejum de pedido? Não, um jejum de gratidão. Porque Deus tirou o Alessandro daquela UTI. Alessandro caiu de moto, arranhou a perna, só arranhou a perna. Isso virou uma infecção generalizada. E isso há 15 anos atrás. Alessandro teve falência dos rins, paralisação dos rins, e começou num processo de paralisação dos órgãos. E foi um sentimento, é o filho único. O filho único estava dentro daquele hospital. E ela levantou um clamor na presença do Senhor, de um Deus que ela nem conhecia direito, que ela só tinha ouvido falar. E Deus ouviu o clamor dela. E como gratidão, ela entregou 1 ano inteiro sem comer um farelo de carne moída para adorar o Senhor. Não consigo jejuar, bispa. Não consigo jejuar de jeito nenhum. Talvez essas sejam as 2 moedas que Deus está te pedindo. Por que de jejum? Para você alcançar o milagre? Jejum não é para alcançar milagre. Jejum é para dizer que o abençoador é maior do que a bênção. Jejum não é porque eu quero uma casa, um carro, que eu quero um parente salvo. Jejum é para dizer: Senhor, eu estou me separando do mundo para ficar com o Senhor. Isso é jejum. Aí a gente vê as pessoas tendo como motivação o jejum por motivação de um sonho, por motivação de um propósito, de algo que ela quer vencer. Não, o jejum não é isso. O jejum é: eu me separo para o Senhor. A bênção é só consequência, não vai ocupar o teu lugar dentro de mim. Qual é a tua adoração? Vir à igreja, querido, não é adoração. Sair da sua casa de carro, bem vestido, bem alimentado, perfumado com os melhores perfumes, vir um culto sim, outro não. Isso não é adoração. Adoração é quando eu tenho a opção de falar: eu não vou, eu não tenho condições de ir, mas eu decidi pela razão e dizer: eu vou porque eu sei o Deus que eu sirvo. Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa e foi muito importante essa conversa. Eu não tenho conseguido visitar, eu quero pedir perdão por isso. Eu estou num processo de adaptação violento. Lá em casa todo mundo está nesse processo. O apóstolo virou cozinheiro, gente, dos melhores. Meu marido, que pensava que não cozinhava, tem dotes culinários maravilhosos. Gente, é verdade. Você sabe que estou no altar, não posso mentir. Gente, eu não sabia dos talentos, estava tudo escondido. A Maria bem que dizia: meu pai sabe cozinhar assim. Então nós estamos num processo de adaptação e estamos com os horários todos confusos e está bem assim, vai se ajustar, né? Aí quando a gente conseguir ajustar, muda tudo, mas aleluia, os desafios são necessários. Mas eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa e nessa conversa foi importante porque essa pessoa dizia assim para mim: eu tenho muito medo. Eu tenho medo de tentar e não conseguir, eu tenho medo de começar e não terminar, eu tenho medo da opinião das pessoas, eu tenho medo. Eu tive a oportunidade de dizer para ela que o medo é necessário
para que prove para nós e para Deus aonde está a nossa fé. Porque a coragem não é ausência de medo, a coragem é ir mesmo com medo. Mas eu só vou com medo quando eu confio no Deus que me enviou. Aí eu vou. Eu estava dizendo para essa pessoa que cada vez que nós nos desafiamos a ir, mesmo sabendo que nós não temos capacidade para tal, eu estou dizendo para o Senhor: eu estou pronta para viver a experiência da minha vida com o Senhor. Eu estou pronta para experienciar algo incrível com o Senhor. Eu falei, para cada pessoa Deus vai se revelar de uma forma. Para algumas, elas vão abrir a Bíblia e Deus vai falar com ela na palavra. Ali ela leu e, meu Deus, falou até meu CPF. Outras, Deus vai usar um louvor. Outras, Deus vai colocar numa prova, para Ele poder se revelar como Pai. Era o que Ana precisava. E nesse processo, Deus estava estabelecendo algo novo. Um novo nível de relacionamento. Um novo nível de intimidade. Os sacerdotes estavam profissionalizando o reino. A comunhão com Deus. Bispa, qual é a prova? Olha a atitude de Eli em relação às coisas sagradas. Olha a atitude de Ófine e Finéias em relação às coisas sagradas. Era uma prova da banalização do culto. Quando o culto se torna banal? Quando eu já não tenho mais conexão. Deus precisava estabelecer um novo nível de relacionamento, um novo nível de intimidade. E Deus escolheu Ana para isso. O marketing multinível diz que as pessoas vão ver Deus em nós de acordo com os grandes testemunhos que nós contamos, das grandes obras que Deus fez na nossa vida. Mas sabe quando alguém vê Deus na nossa vida? Quando ela olha para nós e pensa, como é que está de pé? Eu não acredito que suportou isso. Eu não acredito que superou isso. O que é que você fez? Quem é que te revestiu de poder? As nossas lutas e as nossas dificuldades, elas vêm para nos provar que nós temos um Deus, mas acima de tudo para mostrar para os outros quem é que nos sustenta. Entenda isso. A sua adoração não pode ser medida pelas bênçãos que nós recebemos. E a sua persistência na adoração é o que vai fazer o céu se abrir. Por quê, bispa? Porque é a partir da persistência que eu digo para Deus, eu estou disposto a um novo nível de relacionamento. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Um novo nível de relacionamento. Um novo nível de intimidade.